Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a primeira aula de Circuitos Elétricos EA 513. Nessa aula, eu apresento alguns conceitos básicos que vão ser utilizados ao longo da disciplina. Eu começo recapitulando alguns conceitos que muitos de vocês provavelmente já tiveram no ensino médio. Em seguida, eu falo um pouco sobre bipolos e por que eles são relevantes no contexto da disciplina. Eu apresento, então, algumas convenções que são usadas em análise de circuitos elétricos. Eu chamo atenção para esse tópico que muitas vezes ele causa confusão nos alunos, né? Muitas vezes, no meio de análise de um circuito, os alunos trocam a convenção no meio do caminho, e isso acaba gerando erros na análise, tá? É um tema simples, mas que pode causar alguma confusão, então é importante que vocês assimilem adequadamente e façam exercícios, pratiquem, porque isso vai ajudar vocês a consolidarem o conhecimento, tá? E por fim, eu finalizo a aula falando um pouco mais sobre as propriedades e características de dois bipolos muito básicos, que são fontes e resistências, que vão ser usados aí como os bipolos de estudo para algumas técnicas mais básicas de análise de circuitos. Depois que vocês forem apresentados a essas técnicas usando bipolos muito simples, como fontes e resistências, a gente vai repetir essas análises com bipolos um pouco mais sofisticados num segundo momento da disciplina, certo? Bom, uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre é que, conforme a gente vai avançando nos estudos de análise de circuitos elétricos, muitas vezes os alunos começam a se perder na seguinte pergunta, né? Por que eu estou fazendo isso mesmo, né? Então, eu não gostaria que num determinado momento os exercícios se tornassem meros exercícios matemáticos, tá? Eu gostaria que vocês nunca perdessem de perspectiva que todas as técnicas que vocês estarão treinando, elas servem propósitos reais bastante importantes, né? Então, em geral, quando eu vou analisar um circuito elétrico, eu posso estar, por exemplo, pedindo para vocês o valor da corrente elétrica num determinado ramo, né? E por que isso pode ser relevante na vida real, na prática, né? Porque, eventualmente, você está projetando um circuito residencial ou um circuito industrial, né? E é importante que você saiba a corrente elétrica num determinado ramo do circuito, porque isso vai definir que tipo de fio condutor você vai usar, tá? Pode ser que você use um de 2,5 milímetros ou um de 4 milímetros. Isso impacta diretamente no quê? No custo da instalação e também na segurança da instalação, certo? Porque se você subdimensionar, vai pegar fogo, tá? Às vezes a gente vai estar perguntando para vocês qual é a tensão entre dois pontos do circuito. Da mesma maneira, isso é relevante porque vocês estarão especificando o circuito e isso pode determinar, por exemplo, se você fica com uma determinada instalação que cobra energia mais barata ou você é obrigado a ir para uma outra modalidade de tensão, né? Às vezes, o problema consiste em algo muito simples. Você está em casa, você tem um brinquedo ou uma guitarra de um jogo de videogame, alguma coisa que você quer alimentar com 9 volts, mas você só tem ali uma fonte de 12 volts. Como é que você resolve o problema, tá? A questão da energia e potência, elas são muito relevantes também. Quando se pergunta qual é a energia que esse circuito está dissipando, né? Ou qual é a potência desse circuito, novamente, a gente está interessado em questões como consumo de energia, né, uma questão financeira, e a potência está muito associada à capacidade de execução de trabalho, né, a capacidade de transformar uma energia em outra, eventualmente, tá? Que pode ser muito útil aí, dependendo do contexto, né? Algumas análises mais sofisticadas que não vão ser muito abordadas nessa disciplina, mas que também são extremamente relevantes, é a análise de resposta em frequência, né? Você tem um único circuito
mas você sabe que esse circuito ele vai se comportar de maneira diferente, por exemplo, em frequências baixas ou em frequências altas. É importante caracterizar isso. Muitas vezes em circuitos elétricos, o que se deseja é de fato manipular essa resposta em frequência, porque assim a gente pode, por exemplo, construir filtros, né? Imagina que eu queira construir um circuito que ele é capaz de filtrar fora toda uma espécie de ruído, né? Toda uma parcela do sinal que não é interessante para aquilo que eu vou fazer e que eu considero ruído. Então, sou capaz de projetar um circuito que deixa passar toda a informação que eu quero e barra todas as frequências que são ruído, por exemplo, tá? E existe também algo que é muito relevante em circuitos elétricos, que é a análise do comportamento de transitórios, certo? Então, só para exemplificar isso, toda vez que a gente liga um motor, pode ser, por exemplo, o motor da sua geladeira. A geladeira está lá parada, com o compressor desligado, de repente liga o compressor. Nesse momento, vai gerar um pico de corrente na sua rede elétrica, tá? E aí fica a pergunta, será que o seu circuito dá conta? Será que o seu disjuntor vai cair, né? É lógico que todas essas coisas são feitas já com uma prática para que isso não aconteça. Mas se a gente sofisticar bastante esse problema, se a gente pensar na indústria com centenas de motores ligando e desligando ao mesmo tempo, o tal do comportamento de transitório, né? Aquelas coisas que acontecem temporariamente no circuito, mas que podem afetar o circuito, ela é muito relevante, tá? Então, só para concluir, a mensagem que eu quero deixar para vocês não se percam no caminho. Vocês estarão fazendo uma série de exercícios, a gente vai estar trabalhando juntos numa série de exemplos, tá? E lá pelas tantas pode ser que vocês fiquem enjoados de que tensão é aqui, que corrente ali, qual é a potência, etc. Mas não percam a perspectiva de que vocês estarão treinando para resolver problemas maiores, ok? Mesmo que vocês não vão trabalhar com isso no futuro, esse tipo de pensamento, ele é importante para a formação de qualquer engenheiro, ok? Bom, vamos começar então, né? Eu vou puxar lá dos conceitos fundamentais, certo? O conceito de cargas elétricas, né? De maneira muito simplificada, não vamos sofisticar demais o nosso modelo aqui, né? Lembrem-se da discussão que a gente teve na aula 0 da disciplina, né? Onde eu discuti com vocês o papel da engenharia e de como ela processa o conhecimento da natureza e simplifica, de certa forma, esse conhecimento para fins de aplicações práticas que retornem algum benefício para a humanidade, né? Vamos simplificar um pouco o nosso modelo de átomo aí, que a gente já sabe que é bem mais sofisticado que isso, certo? Mas vamos dizer que a matéria é feita de átomos, ok? Que são compostos por algumas partículas fundamentais, certo? Então a gente pode pensar nos prótons, que estão lá no núcleo junto com os nêutrons, né? Os prótons com as cargas positivas, os nêutrons com cargas neutras, e os elétrons, que são as cargas negativas que orbitam ao redor do núcleo, ok? Novamente, vamos simplificar esse modelo de átomo aí, porque a gente já sabe que existe mais coisa acontecendo aí dentro desse átomo, tá? De uma maneira simplificada também, a gente pode dizer que as moléculas se tornam positivas se perdem elétrons, ok? E negativas se ganham elétrons, porque num estado puro, vamos dizer assim, né? O átomo ele se encontra equilibrado nas suas cargas, tá? Se ele começa a se combinar se um determinado átomo de um determinado elemento químico começa a se combinar com outro elemento químico, pode ser que um doe elétrons para o outro, certo? Ou que eles compartilhem elétrons e isso vai alterar o balanço de cargas dessa molécula, tá? Então, nenhuma novidade para vocês até aqui, né? Um questionamento que também não é novidade para vocês, né? Por que essas moléculas ganhariam ou perderiam elétrons, certo? Então, eu já antecipei um pouco,
falando da combinação entre diferentes elementos químicos. Mas eu gostaria também de trazer um pouco a tabela periódica para a gente dar uma olhada nela, certo? Porque nem sempre a gente faz isso e essa é uma maneira de organizar o conhecimento humano que é genial, né? Realmente a tabela periódica é uma coisa muito fascinante, certo? É uma grande engenhosidade humana organizar o conhecimento dessa maneira. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, lembrando ainda coisas que provavelmente vocês já viram anteriormente, né? É que a gente consegue categorizar os elementos aqui em algumas regiões, né? Então, a gente tem aqui a região dos metais, né? A gente tem aqui as regiões dos não metais, né? E a gente tem uma fronteira aqui, que engenharia elétrica, né? Para quem trabalha com circuitos aí, a gente chama de semicondutores, tá? Os metais, eles compartilham entre si várias propriedades físicas, né? A maioria dos metais é brilhante, a maioria dos metais você consegue moldar, né? A maioria dos metais você consegue conduzir calor facilmente, e os metais também são caracterizados por uma alta condutividade elétrica, tá? Ou pelo menos uma condutividade elétrica existente, ok? Já os não metais, eles têm características físicas diferentes. Muitos são foscos, alguns são quebradiços, existe a dificuldade de passar corrente elétrica, eles não são bons condutores térmicos também, tá? E sobre os semicondutores eu falo já já, ok? Então, essa é uma maneira de apresentar a tabela periódica. Aqui embaixo a gente vê uma maneira alternativa, onde os elementos químicos eles estão pintados do azul ao vermelho, né? Onde o azul é baixa condutividade elétrica e o vermelho é alta condutividade elétrica, né? E alguns elementos aqui acabam se destacando, certo? Então, um dos elementos que se destacam, ele está bastante próximo do dia a dia, em qualquer circuito residencial, em qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, que é o cobre, certo? Mas repare que ele não é o metal com maior condutividade elétrica. Pela cor aí, a gente percebe que o metal de maior condutividade elétrica é a prata. E a gente tem abaixo da prata e do cobre o ouro e o alumínio, né? Se você é uma pessoa que gosta de jogar videogame, curte, ou já teve que instalar um home theater, por exemplo, ou curte som de alta qualidade, de alta definição, muito provavelmente, talvez você já tenha se esbarrado com o problema de ter que comprar cabos com conectores de ouro, né? Então, só para citar um exemplo, uns tempos atrás eu curtia muito aquele jogo Guitar Hero, né? Que tem a guitarra e você, conforme toca, aparece os seus movimentos ali na tela, né? E aí eu tava tendo um problema que eu não conseguia sincronizar o controle da guitarra com o jogo, né? E o problema consistia de que o cabo HDMI que eu estava usando para conectar o console do videogame com a televisão, ele estava apresentando perda, era um cabo muito longo, não estava bacana para conseguir essa sincronia. Acabou que eu tive que investir num cabo HDMI de melhor qualidade e paguei por um cabo com conector de ouro, tá? Joia. E por que isso, né? Então, isso a gente vai ver também, por exemplo, em equipamentos de som de alta fidelidade, a gente vai ver que são equipamentos mais caros, os conectores são dourados, também tem conexões de ouro, tá? Porque, na verdade, o que acontece é a questão da oxidação, certo? Então, se a gente fosse pensar assim, no caso de que a gente gostaria melhor condutividade, talvez a gente usasse a prata ou o próprio cobre, né?
Só que tanto a prata quanto o cobre, eles oxidam quando expostos ao tempo. Às vezes a prata é muito fácil oxidar a prata, né? Quem já observou joias de prata ou utensílios prata, né? Prataria, a gente percebe que ela escurece facilmente, a gente percebe que às vezes de pôr a mão já cria ali um óxido, né? O cobre também, se ele tá protegido ali por uma capa plástica, né? Ele se mantém melhor. Mas se a gente pega uma placa de cobre e deixa ela exposta, ou mesmo coloca a mão, a gente já vai perceber a presença do óxido. E guardem isso na cabeça de vocês, né? Metal oxidado é metal com uma capa isolante por cima. Isso não é legal para circuito elétrico e eletrônico, tá? Então, o ouro, ele vem como uma opção que, apesar de cara, ela é muito boa porque ele é menos sensível à oxidação. O óxido ali nos conectores, ele obviamente causa perdas, tá? Pode inclusive danificar o equipamento, porque ele pode proporcionar uma reflexão na saída do equipamento, pode danificar o equipamento, tá? Então, isso é só para mostrar para vocês que nem sempre as decisões são tomadas simplesmente com base na propriedade física. Existe uma preocupação também com as questões fabris e com as questões também econômicas de qualquer construção, de qualquer circuito, de qualquer dispositivo eletrônico, tá? Posso falar, por exemplo, do tungstênio. O tungstênio, ele é utilizado em lâmpadas incandescentes porque ele não funde, né? Uma lâmpada, o princípio de funcionamento de uma lâmpada de tungstênio é que a gente passa uma corrente por ela, esse metal do filamento, ele se encandece, a temperatura vai crescendo, 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 a ponto de ele emitir luz, né? Mas esse material não pode se fundir, não pode derreter, né? Então, o tungstênio é o metal que tem maior temperatura de fusão da tabela periódica, ele atinge altas temperaturas, ele encandece, ele não derrete, mas veja, por que a gente não usa tungstênio em qualquer lugar, tá? Uma das questões é fabril, tá? O tungstênio, ele não é dúctil, a gente tem dificuldade de puxar fios de tungstênio. O processo de construção de um filamento de uma lâmpada de tungstênio, ele é sofisticado, né? A gente tem que usar micropartículas de tungstênio e num processo de pressão construir esse filamento, tá? Metais como o ouro, o cobre, eles são dúcteis, eles têm uma propriedade de ductibilidade que favorece o puxamento de fios, certo? Então, em termos fabris, são bons materiais para construção de cabos, fios, etc, ok? Então, mais uma vez, estou querendo mostrar para vocês esses dois mundos, o do conhecimento da natureza e o da engenharia, onde a gente tenta casar os dois mundos e fazer coisas úteis com esse conhecimento científico, certo? Continuando, deixa eu tirar aqui isso. Então, vocês devem se lembrar lá do ensino médio, que a carga de um elétron ela é dada em coulombs, né? E é um valor muitíssimo pequeno, né? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs seria a carga de um único elétron, certo? A gente pode ter sistemas onde, por exemplo, como ilustra esse balão aí, né? Onde a gente fez alguma fricção e conseguiu adicionar, né? Transferir cargas para esse balão, ele se tornou carregado negativamente, por exemplo, certo? Então, nesse caso, as cargas, elas estão ali paradas, elas estão presas no balão, né? A gente adicionou cargas negativas nesse objeto e elas estão ali em condição de repouso, né? Se a gente conseguir descarregar ele e encostar em algum canto, vai sair uma faísca, mas enquanto a gente não fizer isso, elas estão ali estáticas, certo? Então, a gente diz que esse é um problema de eletrostática.
Uma outra possibilidade é a gente ter essas cargas se movimentando em algum material condutor, né? Então, a gente observa essas cargas variáveis no tempo aí. Então, é eletrodinâmica e é o que essa disciplina se baseia, certo? Então, a todo momento a gente vai estar estudando fenômenos que envolvem a movimentação de cargas e cargas variáveis no tempo, ok? Note aqui uma pequena convenção que vocês já vão ver com frequência, que as cargas constantes eu estou colocando com Q maiúsculo, e as cargas variáveis no tempo, Q minúsculo em função de T. Às vezes, esse em função do tempo não aparece sempre. Mas já fica uma dica para vocês, tá? Se aparecer com letra maiúscula, é porque talvez estejamos falando de grandezas que não estão variando no tempo. Se aparecer com letras minúsculas, a gente provavelmente está falando de grandezas que variam no tempo, ok? É bom ter cuidado, porque às vezes um livro ou outro adota uma nomenclatura diferente, né? É algo que é usado com frequência, mas sempre tomem cuidado, procurem se certificar de qual é o caso, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre tensão, né? Então, o entendimento de tensão, ele vem da gente compreender que pontos diferentes de um circuito, ou no caso, objetos diferentes, como esse na figura que eu estou mostrando, eles podem se encontrar em potenciais diferentes, certo? Então, no que está mostrado aqui na imagem, a gente observa duas hastes. Uma haste, provavelmente, a gente conseguiu retirar elétrons dela, e portanto, ela está carregada positivamente, né? E a outra haste, ela ganhou elétrons e ela está carregada negativamente, certo? A gente pode dizer, então, que existe uma diferença de potencial entre as duas hastes. E se a gente aproximar essas duas hastes, ou criar um caminho condutor entre as duas, o que vai passar a existir é uma tensão elétrica, né? É uma vontade de igualar as cargas de ambos os lados, né? Nós temos aí um potencial de condução elétrica, certo? Então, a tensão elétrica, ela tem como unidade de medida o volt, né? Gente, unidade do Sistema Internacional de Medidas, certo? Escrito por extenso em letra minúscula, em letra maiúscula, a unidade de medida. Esse é outro ponto que vocês sempre têm que checar, porque existem exceções, tá? Bom, então, uma diferença de potencial de 1 volt entre dois pontos, ela representa o trabalho, ou seja, a energia necessária para mover uma unidade de carga de 1 coulomb de um ponto a outro, certo? Então, quando a gente tem 1 volt de tensão, a gente sabe que se eu quisesse movimentar 1 coulomb de cargas de um ponto a outro, eu gastaria 1 joule de energia, tá? Então, o volt é dado por joules por coulomb, certo? Então, trabalho aí de ômega, né, dQ, ok? Continuemos aqui, tá? Bom, e a corrente elétrica, o que que é, né? Então, a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de cargas, atravessando um condutor aí, né? Então, naquele caso que eu estava mostrando, então, se a gente tem aqui as duas hastes, certo? E se a gente consegue criar um caminho condutor entre as duas, o que vai acontecer é que no momento imediato que eu conectei as duas hastes, vai ter essa diferença de potencial, essa tensão para que a diferença ela se extinga, né? E vai haver uma passagem de elétrons, de cargas negativas, da haste negativa para a haste positiva. Esse movimento, ele vai ser transitório nesse caso que está ilustrado aqui. Por quê? Porque a partir do momento em que essas cargas negativas fluírem da haste N para a haste P,
A haste N vai se tornando cada vez menos negativa, a haste P vai ganhando cargas negativas, ela vai ficando cada vez menos positiva e vai haver um momento onde as duas vão se equilibrar, certo? Então, a corrente, ela começa alta, vai diminuindo aos poucos, por quê? Porque a diferença de potencial também vai diminuindo aos poucos, certo? Bom, então a gente define corrente elétrica como sendo essa taxa instantânea de cargas que passa por um determinado ponto em uma determinada direção, certo? Então é a taxa de variação de cargas por tempo, né? Então, corrente elétrica é dQ/dt, taxa de variação de cargas em função do tempo, né? Se a gente olhar, então, aqui uma seção desse fio condutor, ficar olhando ali para o condutor e contando quantas cargas estão passando por segundo, essa é a corrente elétrica. A unidade básica da corrente elétrica é o ampere, certo? Então, 1 ampere equivale à passagem numa seção condutora de 1 coulomb por segundo numa determinada direção, ok? Então, novamente, é bastante importante essa questão de entender como que se apresenta, como que se define uma corrente elétrica. Então, se vocês mostrarem para mim um condutor e simplesmente colocarem I1 de T, por exemplo, uma corrente elétrica de nome I1, que varia no tempo, certo? Se vocês apontarem apenas isso, essa é uma definição errada de corrente, tá? Porque ela é incompleta. Por outro lado, se vocês apresentarem só a direção da corrente, também está incompleta essa apresentação, porque não inclui a intensidade, né? Então, a maneira mais completa de apresentar, a maneira correta de apresentar uma corrente elétrica é indicar a direção dessa corrente e a sua intensidade, certo? Chama atenção para isso, porque frequentemente acontece. Alguém aponta só a intensidade e aí não está completo, eu preciso saber qual é a direção dessa corrente para entender se a sua análise foi adequada ou não, né? Ou apresenta só a direção sem a intensidade. Portanto, quando forem representar as correntes elétricas nos circuitos, não esqueçam de apontar a intensidade e a direção dessa corrente, ok? Aqui a gente tem um exemplo que, na verdade, é da mesma corrente elétrica, ok? Por quê? Porque essa corrente elétrica está subindo aqui na tela e ela tem módulo 3 amperes, né? E essa outra corrente aqui da direita, ela tá com a direção apontada descendo para a tela, só que o módulo dela é menos 3 amperes. Então, o menos junto com a intensidade da corrente, na verdade, quer apontar que a direção pode ser interpretada como uma direção inversa das cargas. Então, você pode simplesmente substituir isso aqui por essa notação, tá? Não há problema nenhum de fazer isso nos circuitos de vocês. Vamos agora, por último, falar de potência, recapitular esse conceito de potência, né? Então, num circuito elétrico, a potência é essa capacidade de realizar trabalho por tempo, né? Então, é a taxa de transferência de energia que um circuito é capaz de realizar em função do tempo, né? Então, a gente tem d ômega dt, né? Representando aqui variação de energia por variação de tempo, né? Então, energia joules, tempo em segundos, tá? A gente pode fazer uma brincadeira aqui, onde eu multiplico essa relação por dq, tá? Eu não mudo nada, tô só fazendo uma brincadeira aqui de multiplicar isso aqui por dq, onde Q aí significa taxa de variação de cargas elétricas, tá? Se eu reorganizar isso aqui, da maneira como está apresentado aqui abaixo, eu fico com dw dq vezes dq dt, tá? Então, é uma manipulação algébrica aqui que não muda a equação original.
Mas note, a gente já viu hoje o que é dWdq. dWdq é tensão dada em volts. E dQdt, a gente já viu que é a corrente, certo? Variação de cargas por tempo. Então, com isso, a gente tem que potência pode ser definida como tensão vezes corrente, tá? E a gente costuma usar como unidade de medida para potência o watt, certo? Então, potência dada em watts, potência igual a tensão vezes corrente.